Olá a todos, essa é a nossa primeira aula de cálculo 3 e nessa primeira aula nós vamos começar com o conceito de integrais de linha. Nós vamos ver a definição das integrais de linha, propriedades básicas das integrais de linha e um ou dois, ou talvez três exemplos de cálculo das integrais de linha. Bom, qual é o contexto dessas integrais de linha? No cálculo 1 a gente estuda essa integral aqui, né? Essa integral que nós escrevemos dessa forma. Aqui a função f é uma função definida e limitada no intervalo AB. Quando a função f ela é não negativa, ou seja, quando o gráfico dela está acima do eixo x, do eixo horizontal, essa integral é interpretada como a área sobre o gráfico. Quando a função tem pedaços negativos, essa área então é a área líquida. E eu, claro, vou supor aqui que vocês estejam devidamente familiarizados com o conceito, as propriedades dessa integral no cálculo 1. Há algumas técnicas de integração, como integração por substituição, integração por partes, porque a integral de linha que nós vamos definir daqui a pouco, ela é definida em termos de uma integral dessa. No segundo momento, no curso de cálculo 2, ou às vezes de equações diferenciais, dependendo da universidade, do curso, né? A primeira extensão dessa integral de que se trata, de que tratamos na maioria das vezes, é a chamada integral imprópria. Nessa integral imprópria, porque veja, essa integral aqui no cálculo 1, no primeiro momento, é uma função definida no intervalo fechado e a função ela é limitada, né? As funções para as quais esse objeto que está bem definido são as funções integráveis. Claro, nem toda função limitada é integrável, no sentido aqui do cálculo 1. Né? Então, nessa integral imprópria, existem dois tipos essenciais de integral imprópria. Uma em que o intervalo de integração ele não mais é fechado, ele é aberto, por exemplo, e o comportamento da função nesses extremos do intervalo, em geral, ele não é tão, em geral, é problemática de várias maneiras. E o outro tipo de integral é em que a função ela não é limitada no intervalo. Existem pontos onde ela pode divergir para o mais infinito ou para o menos infinito. Tá? Aqui, nesse curso de cálculo 3, nós vamos continuar com ainda uma outra extensão do conceito de integral. E o primeiro que nós vamos abordar é a integral de linha. Por quê? Porque a integral de linha ainda é uma integral, num certo sentido, unidimensional. Ela é uma integral, como o próprio nome diz, de linha, portanto é uma integral em que o parâmetro da função é um parâmetro num intervalo. Rigorosamente é uma curva no espaço, mas uma curva ela é parametrizada por um parâmetro unidimensional. E por essa maneira pode ser mais conveniente, dada a gente percebe aqui uma continuidade justamente com os conceitos abordados em cursos anteriores. A curva, então aqui a gente está lidando com um campo vetorial, por isso que esse f aqui está denotado com negrito. Esse alfa é uma função também, mas é uma função definida no intervalo, cuja imagem é uma curva no espaço, ou no plano, ou no espaço tridimensional, ou mais geralmente no Rn. E o C é a imagem dessa curva.
Tá? Então, muitas vezes, quando não é relevante você indicar a curva, provavelmente você omite esse C aqui. Ou às vezes, quando a curva C, a imagem é o objeto mais relevante e a parametrização não é tão relevante, a gente omite esse D alfa aqui. Bom, isso vai ficar claro com os exemplos que vêm depois. Então, essa integral, temos também esse pontinho aqui, esse pontinho centralizado, que vai indicar ali a presença de um produto escalar. Produto escalar é um conceito com o qual eu vou supor vocês estejam também familiarizados. É um conceito visto geralmente no curso de álgebra linear. E, bom, a curva C, como eu disse, então é o caminho de integração. Mais à frente no curso, nós vamos abordar a chamada integral dupla e também depois a integral tripla e mais geralmente a integral de funções definidas num conjunto do Rn. Né? Então, muitas vezes, os cursos de cálculo 3, de cálculo integral de funções de várias variáveis, começam com essa integral, né? Como se ela fosse, digamos, um objeto mais simples. Mas isso é algo bastante discutível. E aqui nós vamos escolher começar com a integral de linha, por ser uma integral, como eu já disse, unidimensional, essencialmente unidimensional. Posteriormente, nós vamos ver que essa integral de linha, ela se relaciona com uma integral dupla desse tipo aqui, pelo chamado teorema de Green. O teorema de Green é um teorema que vai relacionar uma integral de linha com uma integral dupla. Isso nós vamos ver lá essa integral dupla, nós vamos começar a trabalhar com ela provavelmente a partir da aula 5, o teorema de Green, talvez na aula 7 ou 8 nós vamos nos encontrar com ele. Então aqui uma breve revisão, é muito mais, o objetivo aqui é muito mais familiarizar vocês com as notações, não propriamente com os conceitos, porque essas coisas, eu suponho, vocês já tenham visto isso no curso de álgebra linear. Então, só lembrando aí, o Rn é o conjunto das listas ordenadas de n números. Então, no R2, quando n é igual a 2, aqui nós temos os pares de números. E quando n é igual a 3, nós temos as triplas ordenadas de números, que, claro, possuem uma interpretação geométrica. O R2 nós identificamos geometricamente como o plano, e o R3 nós identificamos geometricamente com o espaço dimensional. Nesse conjunto de listas ordenadas, nós temos essas duas operações, as operações de soma e de multiplicação por escalar, a de soma sendo a soma de coordenada a coordenada, e a multiplicação por escalar é você multiplicar as coordenadas por um número fixo. Existem elementos especiais nesse conjunto, que são as listas em que você tem o número 1 numa coordenada e 0 nas demais. Esses são os elementos E1, E2 até o EN. Tem uma vírgula mal colocada aqui. E, bom, com esses elementos, a partir das operações de soma, nós podemos então decompor essa lista numa soma de N listas. Com a operação de multiplicação por escalar, nós podemos remover esses xis dessas listas, e então o que sobra são aqueles elementos especiais, que são os chamados vetores canônicos. Dessa maneira, todo elemento do Rn pode ser expresso como uma combinação linear dos vetores canônicos. Para quem lembra dos conceitos básicos de álgebra linear, ou para quem não lembra, então aí teria que faça uma pesquisa. Esses vetores canônicos são linearmente independentes, e essa conta que nós fizemos mostra que todo elemento Rn se escreve como combinação linear desses elementos. Portanto, esses vetores canônicos, eles constituem uma base do espaço Rn,
que com essas operações de soma é um espaço vetorial. Os casos especiais do R2 e do R3 são especialmente relevantes, porque esses são os espaços da nossa experiência sensorial direta, e são nesses espaços que nós modelamos os fenômenos da física e da engenharia, que em último caso é o que justifica justamente engenheiros cursarem cálculo, né? É aplicar essas ferramentas nos problemas aos quais o curso é destinado a resolver, né? Vocês estão aqui para aprender a resolver certos tipos de problemas, e entende-se que o cálculo irá auxiliá-los nessa empreitada. E é aqui nesses espaços que ocorrem a maioria das modelagens dos fenômenos de interesse. Então no R2 nós temos os vetores I e J, que é uma outra notação para os vetores E1 e E2. Então nós temos aqui que todo vetor XY ou ponto XY se escreve como combinação dos vetores I e J. E no R3 nós temos o I e JK. E da mesma forma todo ponto pode ser expresso como combinação dos vetores I, J e K. Em algumas situações é mais interessante, nós vamos escolher escrever os vetores dessa forma, e em outras situações nós vamos escolher escrever como combinação dos vetores I, J, K. Isso vai, com o tempo vocês vão percebendo quando que é conveniente escrever uma coisa e quando é conveniente escrever outra. O que são campos vetoriais? Campos vetoriais nada mais são do que funções definidas num subconjunto Rn com imagem também num Rn. Portanto, um campo vetorial tem essa forma. É uma função definida em n parâmetros, cuja imagem é também um vetor de n elementos. E cada um dessas coordenadas é uma função real das n coordenadas x1 até xn. Portanto, aqui se a gente simplificar e escrever o x1 até xn como x, então nós temos que essa identidade aqui anterior pode ser escrita de maneira condensada como esta. E aqui nós temos um pequeno erro de digitação também, esse F que não deveria ser em negrito. E, portanto, o campo se escreve dessa forma, como uma combinação dos vetores canônicos do espaço imagem, onde as coordenadas são também funções dessa variável espacial x, que pertence ao espaço Rn. No caso especial do R2 ou do R3, então nós temos um campo aqui dependendo de duas variáveis, e a imagem nós temos um vetor com dois componentes, f1 e f2, que são funções reais das variáveis x e y. E no R3 também nós temos uma função que depende de três variáveis, sua imagem é um vetor cujas coordenadas são funções reais, ou seja, funções escalares de três variáveis reais. Uma maneira de visualizar campos vetoriais é justamente imaginar o f de x que, como nós vemos aqui, é um vetor. Só que ao invés de imaginar esse vetor como tendo origem, como tendo extremidade inicial na origem, nós imaginamos esse vetor como tendo a extremidade inicial dele no próprio ponto x. Então aqui, na maioria das vezes, o x ele também é um vetor com extremidade inicial na origem, e aí o f de x é um vetor com extremidade inicial na extremidade final do vetor x. Então, ou seja, o x, o argumento do campo, ele na maioria das vezes é considerado como um ponto
e o f de x como uma setinha mesmo. Essa maneira de visualizar ela é interessante, por exemplo, quando nós temos campos de velocidades. Imagina um rio, e aí você imagina um rio em que você pensa nesse rio como sendo composto de partículas. Então você tem partículas de água como sendo constituída por partículas. E aí você pode se perguntar pela velocidade em cada ponto daquele rio. Então, uma maneira de você indicar essa velocidade é através de um vetor, porque em cada ponto daquele rio que está fluindo, a água ela se move com uma certa rapidez, que é a velocidade escalar, é o módulo da velocidade, mas ela também tem uma certa direção. Então, naquele ponto você coloca a setinha que vai indicar. O complemento da setinha é a intensidade da velocidade, é a chamada rapidez ou velocidade escalar. A direção e o sentido dessa seta apontam justamente a direção e o sentido em que a água está se movendo. Eu aqui também suponho que esse tipo de descrição e de visualização já seja algo com que vocês estejam familiarizados, por exemplo, a partir de um curso de Física 2, onde em geral estuda-se teoria de fluidos, teoria básica de fluidos. Um exemplo de campo gravitacional que nós não poderíamos deixar de mencionar, porque ele vai aparecer nas disciplinas da física, vai aparecer depois aqui para a gente em vários momentos. Nós usaremos esse campo para ilustrar diversos conceitos na disciplina. E para falar desse campo, é importante observar primeiro o seguinte: cada vetor x, quando nós dividimos esse vetor x pelo módulo desse vetor, nós obtemos um vetor unitário na direção desse vetor x. E quando colocamos um sinal de menos, nós invertemos o sentido desse vetor unitário. Portanto, dentro dessa ótica aqui, nós podemos entender essa expressão como sendo um campo vetorial de vetores unitários com extremidade inicial localizada no ponto x e apontando para a origem. A lei da gravitação de Newton diz o quê? Que se você coloca um corpo de massa m grande na origem e um outro corpo teste numa outra posição x, haverá entre ambos uma força de atração mútua proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre ambos. Se uma das massas, digamos, a massa principal está localizada na origem e a massa teste está localizada no ponto x, a distância entre ambos é justamente o módulo do vetor x elevado ao quadrado. E como a força atua na mesma direção, na linha que conecta, no segmento de reta que conecta os centros desses dois corpos, portanto, a direção dessa força é a direção do vetor x dividido o módulo de x com sinal de menos, porque um vai apontar, a força ela aponta, a força que o corpo de massa m exerce no corpo teste aponta na direção desse corpo de massa m grande, mzão. E como ele está localizado na origem, portanto, esse vetor é justamente esse vetor menos x dividido pelo módulo de x. Juntando aqui essas duas expressões, então nós temos que a força, então, ela no ponto x, ela aponta para a origem, ou seja, para o corpo de massa m grande, e a expressão dela vai ser essa, portanto. Como nós estamos falando de um espaço tridimensional, a norma do vetor x é essa expressão, essa pelo teorema de Pitágoras.
raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, e portanto quando nós substituímos essa expressão na expressão anterior da força, então nós temos aqui esse cubo que vai elevar essa expressão, portanto é daí que vai aparecer esse expoente 3 meios. Portanto essa é a expressão do campo gravitacional. Ok, então agora para definir a integral de linha, que é o principal assunto dessa aula, a gente precisa colocar algumas definições, e a primeira delas é o conceito de caminho contínuo. O caminho cuja imagem é uma curva é justamente onde ocorrerá a integração. Nós integraremos um campo vetorial sobre uma curva. Portanto, esse caminho contínuo nada mais é do que uma função contínua definida no intervalo fechado com valores no Rn. O gráfico dessa função é uma curva, ainda que seja no Rn, nós empregamos essa notação. O caminho ele é dito suave quando a derivada existe e é contínua nesse intervalo aberto. E o que significa o caminho ser suave? Quer dizer que você não tem bicos, essencialmente. Quando você diz que a derivada é contínua, quer dizer que essa derivada não tem saltos, ou seja, não existem quebras no gráfico. Se, por outro lado, essa condição não vale, uma condição que é suficiente aqui para os nossos propósitos é o conceito do caminho ser suave por partes. Ou seja, ele é suave exceto num número finito de pontos. Né? Então essa daqui, por exemplo, é uma descrição genérica do que seria um caminho suave por partes. Ele é suave, eu vim aqui, você coloca uma partícula que ela vem deslizando, e exceto em alguns pontos onde ocorrem bicos, esse caminho a derivada é contínua. Não existem variações bruscas. É nesse tipo de caminho, de curva no plano ou no espaço, onde nós consideraremos uma função, um campo definido sobre uma curva desse tipo, e a gente então vai de uma maneira tentar integrar esse campo sobre essa curva. E é isso que é a integral de linha. Então, sem mais delongas, o que é a integral de linha? Nós temos aqui um caminho suave por partes, nós temos um campo vetorial definido e limitado sobre o gráfico dessa curva, e a integral de linha é definida, ou seja, é igual, por definição, a essa integral que está aqui. E o que é essa integral? Essa integral que está aqui é uma integral do tipo do cálculo 1. Pode não parecer à primeira vista, mas ela é. E por que ela é? Porque aqui o alfa de t é um vetor, ele descreve a curva, ele descreve vetores no plano ou no espaço. E ele então está entrando como um argumento aqui na função, porque a função está definida sobre vetores. Então o resultado dessa operação aqui, dessa composição, é um vetor. A derivada do caminho também é um vetor. É o vetor cujas componentes são as derivadas das componentes da função, do caminho. Então nós temos aqui um vetor, produto escalar com outro vetor, e isso vai dar um número. Portanto, toda essa expressão que está dentro da integral é uma função da variável t, que então nós integramos. Quando essa integral existe, nós dizemos que a integral de linha também existe. E a integral de linha, por definição, é essa integral que está aí à direita. Aqui algumas notações, terminologias. Muitas vezes a gente vai escrever a integral de linha ao longo de alfa ou a integral de linha ao longo de c. Por exemplo, quando c é um círculo,
e nós estamos interessados apenas em dizer o que acontece com a integral de linha sobre um círculo, então nós não precisamos introduzir a letra alfa. Com o tempo, com a experiência, a parametrização de um círculo vai ser óbvia. Então nós não precisamos escrever a parametrização do círculo. A gente já vai saber que é cosseno t, seno t. Então a gente vai estar muito mais interessado em dizer, olha, a integral desse campo sobre esse círculo é tal coisa. Então a gente vai simplesmente indicar o círculo pela letra C. Quando a gente está interessado nos pontos inicial e final do caminho de integração, então a gente também pode escrever a integral dessa maneira, a integral de linha de A até B ao longo de uma certa curva, né? E quando as extremidades inicial e final são a mesma, o caminho é fechado, que é o caso do círculo, por exemplo. Então, nesse caso, tem esse símbolo aqui dessa integral com essa voltinha aqui no sinal da integral. E também a gente pode denotar isso sem escrever o d alfa, só a integral sobre o c. Então, vejamos um exemplo, finalmente. Depois de tanta discussão, está na hora de ver um exemplo, e um exemplo muitas vezes vale mais do que 1000 palavras, como diz o ditado. Então aqui nós temos um conjunto A, que é o conjunto dos pontos com y maior ou igual que zero. Isso aqui nada mais é do que o semiplano superior. Nós temos esse campo f de x, y igual a raiz de y, x ao cubo mais y, que está definido nesse conjunto, né? E aqui a importância dessa restrição é porque nós estamos tirando uma raiz. E eu quero calcular a integral de linha desse campo da origem até o ponto 1, ao longo desse caminho, que é uma reta. Esse caminho alfa de t igual a tt é uma reta, conectando diretamente o ponto 0, 0, a origem, ao ponto 1, 1. Então, aqui, nesse caso, a gente tem que começar a calcular os objetos relevantes. O primeiro é a derivada. A derivada do caminho é a derivada de cada uma das componentes. Então, a derivada do t em relação a t é 1. Portanto, o alfa' de t é o vetor fixo 1, 1. A composição f de alfa t é f de tt. Então, quando você coloca esse tt aqui na expressão do campo, nós temos aqui t aqui, t aqui e t aqui. Portanto, nós temos raiz de t, t ao cubo mais t. E agora a gente faz o produto, o que aparece na integral é justamente o integrando da integral é esse produto escalar que está aqui. E esse produto escalar é como? É componente do primeiro vetor multiplicado pelo componente do segundo vetor. Então a gente vai multiplicar 1 vezes raiz de t, que é a raiz de t, mais 1 vezes toda essa expressão que está aqui, t ao cubo mais t. Portanto, esse produto será essa expressão. E a integral de linha, por definição, é a integral desse produto no intervalo que é o domínio da parametrização, que é o intervalo 0, 1. Então aqui agora é só calcular essa integral, né? Integral de raiz de t, integral de t elevado a meio. Então é t elevado a 3 meios dividido por 3 meios. A integral do t é t quadrado sobre 2. A integral do t ao cubo é t quarto sobre 4. É tudo isso de 0 a 1. E ao fazer essa conta, nós obtemos 17 dozeavos. Ok? Outro exemplo, idem ao anterior, ou seja, aqui é o mesmo campo,
Porém, agora, nós também iremos da origem até o ponto 1, mas agora por meio de uma outra curva, que é a curva t ao quadrado, t ao cubo. Então aqui agora essa curva, o que é essa curva? Você pegar aqui a componente x, tirar a raiz e elevar o cubo, portanto nada mais é do que a curva y igual a x elevado a 3 meios. E isso é uma curva, é uma parábola, não é uma parábola, mas é algo parecido com uma parábola. Ela é um caminho curvado para baixo, né, com concavidade para baixo, ligando a origem ao ponto 1. Então aqui novamente a gente calcula a derivada, 2t3². Nós fazemos a substituição do caminho no campo, o f de t² até o cubo. Então aqui a gente vai tirar, a receita é tirar a raiz da primeira coordenada, a raiz da segunda coordenada, né? Então a segunda coordenada aqui é t ao cubo, tirando a raiz vai ficar t elevado a 3 meios, e depois aqui é x ao cubo mais y. Então é x ao cubo, t² ao cubo, que vai dar t à sexta, mais a componente y, que é t ao cubo. E agora vamos multiplicar novamente essa componente por essa, mais essa vezes essa. E vocês podem ver que o resultado dá essa expressão que está aqui. T com t a 3 meios vai dar t elevado a 5 meios. E aqui 3t com t a sexta, 3t oitava. E 3t² com t ao cubo é 3t à quinta. Portanto, a integral agora, em relação a esse novo alfa, é essa expressão que está aqui. De 0 a 1 vai dar 59/42. Então, notem aqui que 59/42 é diferente de 17/12. Ou seja, nós mudamos o caminho, as extremidades são as mesmas. É o 0, 0 e o 1, 1. Mas quando nós calculamos a integral ao longo de uma reta e ao longo de um outro caminho curvado, os resultados são diferentes. Portanto, nesse caso aqui nós temos uma integral de linha que depende do caminho. Muitas vezes, e nós vamos estudar isso depois, a integral de linha não depende do caminho, só depende das extremidades. E esses são os chamados campos conservativos. O que nós vamos ver são justamente os campos gradientes. Mas isso é assunto das... A gente vai desvendar tudo isso ao longo das próximas... das primeiras 4 aulas do curso. Então, ao longo das próximas aulas, nós vamos entender melhor esse fenômeno. Agora, novamente, o mesmo campo anterior, o mesmo campo F, os mesmos pontos inicial e final, porém agora a parametrização é diferente. Agora, mas veja que ainda aqui essa curva aqui, t elevado a 3 meios, ainda é a curva y igual a x elevado a 3 meios. Portanto, é a mesma curva do exemplo anterior. Essa mesma curva aqui. Apenas a parametrização é diferente, ou seja, a velocidade, se você colocar uma partícula seguindo esse caminho aqui, e colocar essa mesma partícula seguindo esse caminho,
Elas vão descrever a mesma curva, mas as velocidades serão diferentes. É isso que quer dizer que a parametrização é diferente. A imagem é a mesma, mas a velocidade com que uma partícula percorre essa curva é diferente. Fazendo as mesmas contas anteriores, a gente chega na mesma resposta. Ou seja, apenas mudar a parametrização não afetou o valor da integral. Mudar a curva de integração afetou. Recapitulando, ao longo de uma reta, ao longo do segmento de reta, a integral deu 17/12. Ao longo dessa outra curva, ela deu 59/42. E ao longo dessa mesma curva, com uma parametrização diferente, novamente deu o mesmo resultado. Isso é um fenômeno geral. Então, comparando os dois últimos exemplos anteriores, vemos que a integral tem o mesmo valor independentemente da parametrização. Veremos que essa é uma propriedade geral. Veremos mais adiante no curso que existe uma classe de campos vetoriais, que são os campos conservativos ou os campos gradiente, para os quais a integral de um ponto a outro é, na verdade, independente do próprio caminho de integração. Então, algumas vezes a integral é independente do caminho. Esses são os campos conservativos. Mas o que aconteceu nos dois últimos exemplos é que a integral independe da parametrização. Isso é geral, vale para todos os campos, com certas hipóteses, claro. Antes de falar disso, nós devemos observar que a integral tem duas propriedades que provêm diretamente da definição dela, em termos de uma integral do cálculo 1. A primeira é a aditividade, a integral de uma soma de campos é a soma das integrais, e a segunda propriedade é a aditividade em relação ao caminho de integração. Ou seja, se um caminho é feito de dois pedaços, então a integral sobre esse caminho é a soma das integrais sobre os dois pedaços. E agora sim a gente pode discutir a questão da mudança de parâmetros. Nós temos aqui um caminho definido no intervalo AB, nós temos um outro caminho definido no intervalo CD, e nós temos uma função que descreve uma mudança de parâmetros. Essa função mapeia o intervalo CD no intervalo AB, de tal modo que esse segundo caminho beta, na verdade, é a composição do alfa com o de t. Se a derivada do U é positivo, quer dizer que essa função é crescente. Portanto, nesse caso, o alfa e o beta vão descrever a curva no mesmo sentido, porque essa função, o que ela faz? Ela, à medida que o parâmetro vai de C a D, a imagem vai de A a B. Portanto, essa composição aqui vai descrever a curva no mesmo sentido. Quando a derivada é negativa, acontece o contrário. No ponto C aqui nós estamos no B, e à medida que o parâmetro vai do C até o D, a imagem do parâmetro vai do B até o A. Portanto, você começa no ponto final, o beta começa no ponto final do alfa e vai até o começo. À medida que o T percorre o intervalo CD, o U de T percorre o intervalo AB, só que é o contrário. Portanto, isso que é no sentido contrário. Então, nesse caso, nessa situação de mudança de parâmetros, quando alfa e beta descrevem a curva no mesmo sentido, as integrais são iguais, e quando alfa e beta descrevem a curva no sentido contrário, a integral é o negativo, uma integral é o negativo da outra. A demonstração disso é uma simples aplicação da fórmula de mudança de variáveis, a integração por substituição. Vocês podem olhar qualquer livro
de cálculo de integrais de linha. Pode ser o Stewart, pode ser o Anton, pode ser o Guidorizi, qualquer um, pode ser o Apostol, qualquer um vai ter essa demonstração lá. Quem quiser olhar, fiquem à vontade. Bom, para terminar a aula, caminhando aí para o final, eu vou falar de algumas basicamente de notação. O campo, então, com componentes FNs e o caminho alfa com componentes alfa 1 e alfa n, o produto, o integrando tem esse aspecto. É a soma das multiplicações das componentes. Portanto, a integral de linha é essa integral que está aqui, que é essa soma, portanto. E agora, simbolicamente, eu posso denotar esse alfa' dt simplesmente por d alfa k. Então, essa integral aqui eu vou denotá-la desta forma. Então, essa expressão que está aqui, ela é uma notação para essa integral de linha, onde f é o campo com as componentes f1 até fn, e o alfa é o caminho com essas componentes. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Bom, então, antes disso, no caso do R2 e R3, nós temos então uma integral de linha desse tipo aqui, um sinal de integral com uma combinação de dx e dy, e no espaço, no R3, nós temos uma integral com uma combinação de dx, dy e dz. Então, vamos ver um exemplo para ver como que isso fica na prática. E a questão aqui é calcular essa integral sobre o círculo. Então, colocando as coisas aí, em primeiro lugar, nós temos a parametrização do círculo de raio A, centrado na origem, que é alfa de t igual a cosseno ti, a seno tj. E o campo que aparece aqui, lembrando que agora o campo é o campo vetorial cuja primeira componente é x mais y dividido por x quadrado mais y quadrado, e a segunda componente do campo é o menos x menos y, ou y menos x dividido por x quadrado mais y quadrado. Então essa integral aqui é a integral de f.d alfa, onde f é esse campo e alfa é este. Portanto, calculando essa expressão, nós aqui substituímos o alfa no campo. Então, onde tem x, nós colocamos a cosseno t, e onde tem y, nós colocamos a seno t. Aqui embaixo vai ficar essa soma de quadrados. Aqui eu posso colocar o a quadrado em evidência e usar aqui seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1. Portanto, e agora nós temos um a aqui na derivada e temos um a aqui em cima. Portanto, o a quadrado e esse a que está aqui em cima, que vai multiplicar com esse, eles são cancelados. Então nós não temos mais a na expressão embaixo. E vai ficar, então, é o que está em cima aqui, multiplicando o i vezes isso que está multiplicando o i aqui, que vai dar esse produto que nós temos aqui nessa linha de baixo. E a mesma coisa com as segundas componentes, isto vezes isso, sem o a, claro. E simplificando, efetuando essa multiplicação, as coisas vão cortar aqui. Nós temos aqui o menos cosseno com seno, vai cortar com o seno cosseno. Nós temos o menos seno quadrado, menos cosseno quadrado, que vai dar 1, porque seno quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então vai dar menos 1. E portanto a integral dessa expressão, que é a integral do menos 1 de 0 a 2π, que é, portanto, menos 2π. Ok, então esse foi a nossa primeira aula. Tem a lista de exercícios, trabalhem a lista e até a próxima.